estamos de volta com o Cidadania, um programa sobre cidadão e seus direitos. E aqui no nosso terceiro bloco, a gente continua com o Dr. Allen Medeiros, tratando sobre o seguro DPVAT, um tema bastante importante para você ficar cada vez mais aí informado o que é, como se dá essas indenizações, quais os tipos de cobertura, quem paga. Já tivemos diversas questões aqui abordadas e vamos dar continuidade aqui com o nosso entrevistado de hoje. Temos participação aqui do nosso telespectador, só para registrar aqui, Francisco Silva, do Costa e Silva, Marcos Maia, da Abolição 2, Ronaldo, do Boa Vista, e Júnior, do Santo Antônio, Maria, do Valfredo Gugel, Pedro, do Nova Betânia. Obrigada, pessoal, pela participação e contamos sempre com vocês aqui conosco, porque o programa é feito para vocês. Doutor Allen, temos várias perguntinhas. E aqui eu vou começar pela de Pedro. Semana passada houve um mutirão aqui em Mossoró. Como o doutor avalia esses mutirões? Positivo, negativo? Ou se no decorrer dos anos que iniciaram, a seguradora ela está mais reticente em não querer fazer acordo? E dê uma explicada para nós aqui. Olha, na minha opinião, é a segunda opção. A seguradora está mais, digamos assim, mais restrita com relação aos acordos. Ela não tem, a cada ano, mais restrições, a cada ano mais imposições. Não há um critério, ou seja, não há uma seleção de processos. Porque eu acredito que aí deveria ter havido assim, uma reunião entre os conveniados, entre o tribunal e a própria líder e os escritórios respectivos, para que houvesse primeiro um critério e segundo uma separação dos processos para agilizar, né, nesse tipo de indenização. Porque às vezes, por exemplo, uma causa que já está prescrita ou já tem passado do tempo, conforme em respeito ao artigo 206, parágrafo 3º, ou seja, que ele reza que para interposição de ação ou requerimento são 3 anos para a entrada, e às vezes esses 3 anos já têm sido ultrapassados e a parte é chamada para esse tipo de mutirão e a seguradora diz simplesmente um não, por conta da prescrição ou passagem do tempo. Doutor Allen, o Ronaldo, da Boa Vista, tem uma pergunta bem interessante e que eu acredito que também vai sanar a dúvida de muitos telespectadores. Ele quer saber se uma pessoa recebe o seguro DPVAT, se ela ainda pode acionar a justiça contra o culpado, contra o causador do acidente, pleiteando danos materiais e morais. Pode. Pegando a deixa aí da doutora Joyce, eu vou falar um pouquinho na questão histórica do DPVAT. Eu acredito que seja uma curiosidade até. O DPVAT ele surgiu em meados de 1910 na Europa e eles lá as vítimas eram indenizadas pelo dano material, ou seja, o dano do veículo, o dano físico da própria vítima e as despesas médicas. E como nas palavras de Rafael Tárrega Martins, que é um doutrinador civilista, mas que escreveu um livro sobre seguro DPVAT, ele disse que o Brasil, nos anos 60, 64, ele se vangloriou de ter... o Brasil também adotava essa doutrina, essa linha de indenizações materiais, físicas e despesas médicas. Mas o Brasil se vangloriou, nos anos 60, em retirar justamente o dano material, o dano do veículo. Então, isso aí foi um absurdo, uma coisa... Mas, como diz a história, é o Brasil, né? É verdade. E antes, quando iniciou aqui o seguro DPVAT no Brasil, as indenizações se davam em cima do salário mínimo, né? Isso. Hoje, após a alteração da lei, foi que se instituiu a tabela. Aí eu vou até aproveitar a deixa para fazer a pergunta de Júnior, do Santo Antônio, que ele pergunta que alguns advogados têm questionado o uso da tabela como parâmetro para a indenização. Como essa tabela é avaliada? Olha, essa tabela, ela surgiu de uma resolução de uma empresa privada, chamada Seguradora Líder, que não deixa de ser uma empresa privada. Essa Seguradora Líder, ela tem um convênio com
43 seguradoras, né, do Brasil, Bradesco, Itaú Seguros, e, enfim, Porto Seguro. E desde o momento, o momento da publicação da Lei 11.945/2009, através de uma medida provisória de 2008, ela não é reajustada. Então, qual é o critério? Eu particularmente, eu não sei avaliar, né, apesar de militante na área, mas eu não sei avaliar esse critério, porque não há um reajuste. O IPVA, a cada ano, ele vem aumentando, né, o seu valor, tanto, principalmente das motos, né, que as motos são tidas como as vilãs, né, 90% dos acidentes de trânsito são causados por moto. E aí, a cada ano eles vêm aumentando. Eu acredito que hoje o IPVA de uma moto é em torno de R$250. Mas assim, com relação a critério, não há um critério. Eles apenas fizeram reduzir os custos da própria lida e do Estado no tocante ao pagamento desse seguro. O que antes, como a doutora Sheina falou, na lei de 6.174, /74, no ano de 74, eram 40 salários mínimos, passando pela lei 11.482 de 2007 para o valor de R$13.500, hoje, com a lei 11.945 de 2009, esse valor ele ficou tabelado, ou seja, o máximo que se paga, vamos dar um exemplo, que é o mais frequente, acredito, o máximo que se paga numa indenização no joelho, numa patela, numa distribuição, o máximo é R$3.375. E aí, isso aí uma sequela de natureza intensa, e tem sequela de natureza média, que aí vai para 50% disso aí, que dá R$1.687,50, passando, reduzindo mais, chegando até a R$100 e poucos. Para os telespectadores terem uma ideia, uma retirada do baço, de um órgão, que, assim, os médicos dizem que não faz muita falta, mas eu acredito que, de qualquer forma, é retirada, eles pagam 10% do valor, R$1.350. Não, realmente essa tabela a gente não consegue entender. Porque se você utiliza um braço para trabalhar e você diminui sua capacidade laborativa com esse braço, e aí você, na tabela, você está lá, seu direito só é um valor X, bem inferior ao que você iria ganhar exercendo seu ofício, se mantendo sua família. Então, realmente, a gente não consegue entender essa tabela que eles fizeram e que está congelada, né? Porque faz muito tempo que essa tabela existe e que não há reajustes. Isso. E a gente sabe que o DPVAT ele vem sofrendo reajustes para a gente que é proprietário de veículo automotor. E até quanto a essa questão, foi importante a pergunta de Ronaldo, do Boa Vista, né? Quando ele perguntou sobre a questão de poder acionar a justiça pleiteando danos morais e materiais, né? É justamente essa questão. Muitas vezes, as despesas médicas, o valor, né, de R$2.700, ele não cobre todas as despesas médicas e nem o valor de R$13.500, ele não vai substituir, não vai ressarcir a vida, nem muitas vezes a questão da invalidade, né, da invalidez da pessoa. Então, assim, é muito importante essa questão, que todo cidadão ele tem direito e ele tem acesso à justiça. Então, muitas vezes, quando a vítima do trânsito ela não concorda com os valores, quando não dá para ressarcir, então ela pode pleitear na justiça a indenização que ela acha cabível, né, para ela. E também acionar o motorista do veículo, porque não há conexão aí, uma coisa não exclui a outra. Isso. Se o motorista ele foi o causador do acidente, você pode tranquilamente acioná-lo, tanto criminalmente como aí no cível, para requerer indenização e ser ressarcido de todos os danos que lhe foi ocasionado aí com o caso fatídico, o acidente fatídico, né? O fatídico acidente.
A próxima pergunta, né, Joyce? Pois é, Temos nós temos aqui a participação do João, da Abolição 4. Obrigada, João, pela sua pergunta. E ele quer saber sobre as cinquentinhas, né? As cinquentinhas têm aí causado uma polêmica, em placa, não em placa. E ele quer saber o seguinte: quem é vítima de acidente em cinquentinhas tem direito ao seguro? João, né? João. Boa noite, João. João, juridicamente, na justiça, sim. Mas, como eu falei anteriormente, isso aí foi uma grande celeuma com relação a esse mutirão de outubro. Eles não estavam indenizando. Com a fundamentação de que as cinquentinhas não eram regularizadas. Então, administrativamente, não. Juridicamente, não há nenhum empecilho. Porque até como o Sheila falou no início do programa, quem paga, quem custeia todo o seguro de IPVAT somos nós, motoristas, proprietários de veículos automotores, que pagamos, até como o doutor falou, né, na primeira parcela do IPVA, né? Nós custeamos o seguro de IPVAT, somos nós, proprietários, motociclistas, motoristas. Então, como as cinquentinhas elas não são emplacadas, então como não tem essa contraprestação do proprietário das cinquentinhas, elas não estariam cobertadas. Mas as cinquentinhas elas estão rodando, estão no trânsito e juridicamente é um direito do cidadão ser amparado nos casos de acidente de trânsito. Deixa eu só selecionar aqui a primeira pergunta, Vamos ver porque aqui. Nós temos algumas perguntas que o Dr. Allen já respondeu, então a gente está selecionando aqui. Nós podemos falar, Sheila, um pouco do INSS, né? A relação entre o INSS e o seguro de IPVAT. O que é que o senhor poderia falar, doutor Allen, sobre isso? Eu ia também abordar esse aspecto. Além do recebimento do seguro de IPVAT, e da interposição contra o culpado, ou seja, aquela pessoa que por uma razão ou outra acidentou a vítima, o segurado pode também pleitear ao INSS o benefício de auxílio-doenças, caso tenha contribuído, né, no INSS, no tempo mínimo de 1 ano, ou, caso não tenha contribuído e comprovada a relação de hipossuficiência, ou seja, a relação da falta de recurso financeiro, a lei do amparo. Então, os clientes sempre me perguntam: doutor, a gente pode entrar com esses duas ações ao mesmo tempo? Pode, porque são duas vielas, dois critérios distintos. Você paga o INSS para isso e você paga o DPVAT também para ser indenizado. Doutor Allen, com relação ao Ministério Público, como é que ele tem atuado aí junto às demandas do DPVAT? Olha, Data Vênia, com todo respeito aos meus colegas do Ministério Público, o Ministério Público ele tem atuado de uma forma generalizada, ou seja, ele com relação principalmente à questão dos BOs, do boletim de ocorrência, eu sei que tem havido muita fraude, isso aí é público e notório. Mas a problemática dos BOs que assim, tem essa correlação com o Ministério Público, o Ministério Público ele expediu uma portaria que está fixada em todas as delegacias, impedindo o segurado de, após o acidente, ou seja, 24 horas após, ou 48 horas, fazer o boletim de ocorrência. Quando o boletim de ocorrência, digamos, pode ser feito a qualquer momento, até por um comunicante, e nós levamos prontuário médico, atestado, exame, comprovando, fazendo uma intersecção entre o respectivo acidente, o sinistro e a lesão provocada por veículo automotor, e eles não estão querendo aceitar. Isso aí tem que ter uma separação, uma distinção, né, entre quem está certo e que está agindo de forma errônea. Infelizmente é como o senhor falou, os errados, né, acabam complicando a vida dos que estão certos. Infelizmente o nosso programa está chegando ao finalzinho com o nosso debatedor de hoje. Doutor Allen, nós agradecemos o senhor ter vindo até aqui esclarecer e falar um pouquinho sobre o seguro DPVAT, esse tema que é de bastante importância para os motoristas, motociclistas, ciclistas, pedestres. E nós
deixamos aqui já deixa que quando quiser voltar, fique à vontade. Muito obrigada, Cidadania agradece demais sua presença. Nós que agradecemos, doutora Sheila, doutora Joyce, e em especial ao nosso doutor Eval, que já há cerca de um mês e meio, nos convidou para estar aqui hoje falando um pouquinho conversando sobre o seguro DPVAT. Então, uma boa noite a todos e até uma próxima oportunidade. Com certeza terá, porque nós teríamos ainda outros questionamentos dos telespectadores, outros pontos a serem abordados, mas em virtude do tempo não vai dar. Então, obrigada pela presença, fica desde já, como a Sheila falou, nosso convite para uma próxima oportunidade. E nós voltamos no próximo bloco com o quadro Concurseiros Moçoroense e o nosso professor Fábio Hunter dando dicas e informações sobre os concursos públicos. Então você, concurseiro, não pode perder. Fique aí, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com o Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos.